você que nos assiste, é com imensa alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Hoje nós estamos estudando sobre o nosso 8º capítulo que fala sobre a unidade na fé. E para compartilhar essa lição conosco, temos aqui dois convidados muito queridos, o Ailton, que está com a gente de novo. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu, Ailton? Estar aqui também. E o Rony também. Muito bom ter vocês aqui para compartilhar essa lição. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo Facebook, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Vamos então iniciar pedindo para que Deus esteja com a gente. Eu peço que o Ailton faça uma oração para a gente, por favor. Pois não. Senhor nosso Deus, é um prazer enorme estar contigo, aprender mais de Ti, aperfeiçoar nossa vida espiritual na Tua direção. Que o Senhor conceda-nos lucidez e que Teu Santo Espírito se faça presente aqui, ao discutirmos as lições de hoje e também na mente de cada um, na presença de cada um, onde quer que esteja, ao participar conosco. Dá-nos Tua bênção, Tua companhia e Tua orientação, pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Hoje a gente vai falar sobre a unidade na fé. E eu gostaria de ler o verso principal, se você quiser acompanhar conosco, está no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12. Diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Aqui esse texto ele deixa muito claro que a nossa salvação está baseada em Cristo, né? Então Jesus é o ponto focal da nossa salvação. E mesmo sem todas as bases bíblicas, se uma pessoa só conhecer Jesus no final da vida dela, ela já vai ser salva, né? Basta ver o exemplo do ladrão que estava ao lado de Cristo, né, na cruz. Ele aceitou Jesus no último momento da vida dele e ele foi salvo. E talvez, e com certeza, não seguiu todas as regras que a Bíblia fala para a gente seguir, né? Porque ele é o foco principal. Não teve tempo. Não teve tempo, exatamente. Mas nós aqui temos tempo de aprender e fazer o certo, né? Aqui, o autor da lição, ele começa enfatizando que, para você que é adventista, né, que nos assiste, logo depois do desapontamento de 1844, ele fala aqui que houveram algumas divergências. No sábado passado a gente já estudou sobre os conflitos internos da igreja, né, como que a gente deve lidar com isso. E aqui ele enfatiza que por causa dessas divergências as pessoas começaram a ficar hostis de alguma maneira, né? Como é importante a gente saber entender o pensamento da outra pessoa, né? E talvez o grau de conhecimento de estudo que ela tenha e a gente saber aceitar a opinião do outro também, que isso é uma coisa extremamente importante, né? E como a gente fala isso com amor, bem aquela história, né? Mais importante eu ser feliz do que sempre estar certo, né? Eu não preciso ficar impondo as minhas ideias para tudo. Mas a gente tem alguns fundamentos bíblicos e aqui nessa lição a gente vai enfatizar muito de como nós, como adventistas, acreditamos em alguns pontos determinantes e como está esse embasamento bíblico para nós, né? E o primeiro ponto, Ailton, eu gostaria de começar com você. A lição aqui está falando, como já fala o nosso texto principal, sobre a salvação em Jesus, que eu acho que realmente ele começou com esse, porque é o principal, né? Mônica, eu acho que esse é um tema bem importante, porque a salvação, o nome de Jesus é como um fio dourado, assim, que atravessa a Bíblia inteira, desde o comecinho até o final, né? A liga, a linha, o direcionamento, a estrada, o caminho, é sempre Jesus, né? Sempre Cristo. O que o nosso texto está tentando enfatizar, e a compreensão nossa tem que ser nessa direção, né? Primeiro, fortalecer em nós de que Jesus, sendo esse veio dourado que liga a história bíblica inteirinho, todos os livros da Bíblia, ele tem que ser compreendido como um todo, né? Quer dizer, desde antes da criação, ele já existia, isso é bíblico, né? Na criação, está presente na criação, né? Então,
era o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele estava presente na criação. Então ele reencarnou, ele encarnou, ele veio, morreu. Quer dizer, a história é simples, né? Jesus criou alguém para morar, Deus, né, criou um casal, uma comunidade de humanos para viver uma vida feliz. Essa comunidade errou e Deus resgatou. Não, vocês vão ser felizes. Vocês vão ser. Quem quer vai ser feliz. Então, traçou a história de Jesus assim, desde o comecinho até o final. E isso, o embasamento disso é que não pode ser perdido. Sabe? Do meu ponto de vista, a gente tem que ter sempre essa linha mestra. Jesus existiu desde antes, criou, morreu, virá outra vez. Está no céu e virá outra vez. Então, o texto dessa semana, o contexto dessa semana é esse norte, assim, que a gente não perca de vista esse norte. Sim. E para que a gente tenha, como igreja, como comunidade, uma unidade de pensamento, então a nossa igreja constituiu essas crenças fundamentais, né? Sim. Dentro dessas, a gente vai analisar essa semana 4, 5 delas aí, que são, no nosso ponto de vista como igreja, as que nos unem mais, nos fortalecem mais, né? Então, se nós temos que nos fortalecer naquilo, até as empresas também fazem isso, né? Pontos fortes, pontos fracos, né? Então, nós estamos fortalecendo nossos pontos fortes, né? Os pontos fortes que nós cremos, que nós temos embasamento bíblico para crer nisso, e desenvolver nossa fé em cima disso, e fazer com que isso haja consistência entre todos os que têm a mesma fé. Com uma convergência sobre esses pontos principais, que é o que nos dá unidade, né? Sim. Então, essa convergência é entender Jesus como a parte principal do Evangelho eterno que está escrito lá em Apocalipse 14, verso 6, né? Quer dizer, esse é o Evangelho eterno, é a história. Sim. Desde o princípio até o final. O Ailton já enfatizou um pouquinho, e eu gostaria que você falasse sobre isso, Rony, porque nós, principalmente como adventistas, o nosso foco principal é a segunda vinda de Jesus. É claro que tudo aquilo que ele fez nos proporcionou a salvação. Mas se ele não viesse de novo, né, eu ficaria meio que perdido, sem fechamento na história. E é sobre essa segunda vinda que eu gostaria que você falasse. Eu acho que o termo, né, quando você é um adventista do sétimo dia, ele resume muitos princípios. Mas uma coisa que o Ed falou que eu acho fantástico, pega todas as nossas bases, nós como adventistas. Nós como adventistas é o que nós cremos, não como placa de igreja, não como instituição de ensino, educação, o que for. Todas as nossas bases, se tu tira Jesus, ela não tem sentido. Ela não tem sentido. Então, o sentido não é eu falar com arrogância que eu tenho uma verdade e eu vou espalhar para o mundo e vou obrigar o mundo. Não, não é nesse ponto. A nossa verdade, ela é uma verdade eterna, ele é um evangelho eterno, porque ele não é a verdade do Rony, do Ayrton ou da Mônica. É a verdade de Jesus Cristo, que ele veio para esse mundo e ele foi coerente com o que ele ensinou. Ao longo de toda a história que nós temos desse mundo caído, desse mundo de sofrimento, o que Jesus mais se preocupa é com a minha felicidade e com a tua felicidade. Todo o ensinamento dele, toda a base de fé que nós temos, o final dela é para que Jesus consiga fazer um elo de ligação entre o ser humano caído e a santidade de Deus Pai no céu. Isso. Jesus foi a ponte de ligação. Ele veio, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o sacrifício, sobre o sábado, mas a segunda vinda de Jesus é o quê? É a consumação de tudo que ele prometeu. Que ele prometeu lá atrás, quando Adão e Eva caíram. Jesus sentou com Adão e Eva e ele explicou, eu tenho um plano para que eu possa resgatar e trazer vocês em harmonia para ser felizes novamente. Então nós temos a Bíblia, os patriarcas, nós temos Moisés, que aquele povo passou fome, e Jesus fez o quê? Deus construiu um exemplo para que eles entendessem qual que era o plano do céu. Então ele criou o santuário, ele criou exemplos para mostrar o que eu vou fazer para que eu salve vocês. Então Jesus, ele exemplificou no passado com o tabernáculo, depois com o templo, ele exemplificou, deu exemplo de tudo, ele veio
E Ele deu o maior exemplo, que Ele morreu em amor. E como tu bem citou, nós temos um exemplo na cruz fantástico. Não importa a situação que você está, importa o Jesus, o que Ele fez para que nos salve. Às vezes a gente começa a colocar muito empecilho, muitos detalhes que fazem com que o cristianismo fique chato. O cristianismo não é chato, ele é verdadeiro. E a essência dele é fazer você feliz, é fazer cada um de nós feliz. Porque nós só seremos felizes quando nós reencontrarmos com a origem de tudo. E Jesus veio, morreu, deu a sua vida para salvar todos nós, e Ele prometeu que Ele viria uma segunda vez. Então, quando nós somos adventistas, é porque nós aguardamos a segunda vinda. E não a segunda vinda com o nome segunda vinda, e sim o significado que ela traz para a nossa vida. A segunda vinda de Cristo é a consumação de todas as promessas que Ele fez. E retirar, acabar com o pecado e todo o afastamento que nos causa infelicidade. Então nós, como a segunda vinda de Jesus Cristo, nós temos que compreender o significado dela como sendo a consumação e o cumprimento da maior promessa de todas, que nós seremos felizes em plenitude novamente. Esse que o Rony está falando, viu, Mônica, ele dá consistência para a gente, uma advertência para nós no mundo atual, é de você internalizar isso. Porque não adianta só falar, não adianta só acreditar. Acreditar por acreditar é uma coisa, mas a gente aí, como adventistas ou como cristãos, a gente realmente vive como se Jesus voltasse amanhã? É um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, internalizar essa mensagem é que é a parte difícil da crença, da fé. Sempre a parte difícil é quando você tem que mudar alguma coisa. Quando você tem que mudar, não, será que eu preciso mudar tanto? No regime alimentar, qualquer coisa, qualquer costume que você tenha, o difícil é mudar. Então a lição está nos convidando a mudar nosso comportamento para aguardar Jesus internalizando a mensagem. Para que os outros consigam ver, mas você não dá bola para isso, não, Jesus vai voltar mesmo. Sim. Então esse é o processo. Eu queria que você falasse, Ailton, agora, talvez muitas pessoas que nos assistam não achem que é um ponto tão importante, mas para nós, como base bíblica, o santuário é um assunto muito importante, né? O Rony já citou alguma coisa, mas o que significa o santuário para nós? Bem, por que é uma doutrina basilar para a Igreja Adventista, o santuário? Por que nós tocamos tanto nesse assunto, né? Porque cremos que Jesus é o fio dourado da Bíblia inteira. Nada que está na Bíblia distorce isso. E quando Deus resolveu dar um exemplo para a gente, ou deixar um modelo, um símbolo, qualquer coisa, né, instituiu o sacrifício dos judeus no deserto, sacrificar um cordeirinho, uma pomba, etc., de acordo com a sua condição financeira, né, para perdoar os pecados. Então veja, tudo está apontando para que eu consiga viver feliz eternamente. Para estar lá, né, na volta de Jesus, como o Rony muito bem falou, para eu estar lá, eu preciso estar sem pecado, quando Jesus voltar. Né? Então há uma preocupação, mas como é que funciona esse negócio de estar sem pecado? Né? Jesus, quando esteve aqui, também fez várias coisas. O que você quer que eu faça? Não, eu quero que se cure. Então, perdoados são teus pecados. Que é muito mais difícil do que curar. Com certeza. Para Jesus era um ser humano. Ninguém consegue perdoar pecado. É verdade. E aí nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Algumas seitas, não é seita não, alguns conceitos religiosos do mundo instituíram essa facilidade de perdão dos pecados através de outra pessoa. A própria Igreja Católica, a gente tem que dizer, existe o padre, é o sujeito que está responsável para te dizer que você está perdoado. Você vai, confessa para ele e ele diz, perdoado, você vai fazer isso, 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 e os teus pecados estão perdoados. Então, esse processo de perdão dos pecados, que nada mais é do que uma etapa humana para eu conseguir viver eternamente, porque eu só vou viver lá se eu não tiver pecado. Né? Então, algumas instituições religiosas dominaram esse processo, que é o processo mais caro que existe. Porque todo mundo quer viver eternamente. Sim. Quanto custa a vida eterna? Eu pago. Aí começaram a viver em indulgência, aquele processo da Idade Média lá, que todos nós sabemos. Bem, qual é a verdade disso? Por que Jesus veio? Então, por que existiu o sacrifício do cordeirinho lá atrás? Para perdoar pecado.
Por que Jesus veio na cruz para perdoar pecado? O que Jesus está fazendo hoje no céu? Intercedendo. Intercedendo para perdoar pecado. Muito bem. Então, não haveria como explicar a história inteira, se nós estamos falando desde antes da criação até Jesus voltar, se não houvesse alguém, se não houvesse a explicação desse espaço, desse gap, desde que Jesus morreu, foi para o céu até ele voltar. Vai fazer o que lá? Por que Jesus está esperando? Por que ele não volta logo? Muitas igrejas falam, por que Jesus não volta logo? Ele tem que voltar logo, olha aí, tanta gente morrendo, acidente, crime, assassinato, tal, terremoto, por que ele não volta logo? Né? Então, o que Jesus está fazendo no céu? A gente não tem a explicação correta disso, mesmo porque é um conceito divino, e a gente não tem condições nem competência para interpretar o conceito divino. Mas Jesus está fazendo no céu a intercessão. Quando ele subiu, né? Quando ele subiu aos céus, ele entrou no símbolo que Deus deu para Moisés no deserto, ele entrou no lugar santo. O que fazia o sacerdote lá no deserto? O sujeito tinha pecado, ele levava um cordeirinho para perdoar seu pecado, como é que acontecia? Ele mesmo pegava a faca, ele mesmo matava o cordeirinho, entregava para o sacerdote espargia, tirava o sangue ali, e ia para dentro do lugar santo do tabernáculo terrestre, que é o modelo lá, espargia na cortina. E saía. O sacerdote fazia isso diariamente, para todos os pecados, pelos pecados do povo, uma vez de manhã, uma vez de tarde, mas para cada um que chegasse lá, ele fazia a mesma coisa. Sim. E o pecado ficava no lugar santo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era daí só um sumo sacerdote com roupas especiais, com banho especial, ele entrava no lugar santíssimo. Por que ele entrava no lugar santíssimo? Porque ele ia tirar, a simbologia qual era, né? Era purificar aquele santuário. Tirar o pecado que estava no santuário, no lugar santíssimo, apesar de estar só na cortina, tirar aquele pecado que estava lá, trazer para fora, colocar na cabeça do bode, que tinha sido sorteado lá fora. Lembra da história, né? Sim. Acho que todo adventista já sabe disso, mas é bom recapitular. Colocava o pecado que estava no santuário no bode. Colocava o bode para morrer no deserto. Esse símbolo, o que significa? Quando Jesus entrar no lugar santíssimo, ele entra para julgar. Porque quando o sacerdote entrasse no santíssimo, ele saía de lá do santíssimo com os pecados sobre ele. Porque ele estava julgando os pecados lá dentro. O pecado estava sobre representando a Cristo sobre na realidade, né? Sobre o sumo sacerdote. O pecado estava sobre ele. Quando ele saía de lá, que colocava a mão no bode, os pecados passavam para o bode. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele sai do Santíssimo, que ele está no céu, que ele entrou em 1844. Tá aí a nossa mensagem doce, que ficou amarga no estômago do Daniel, né? Quando Jesus sai do Santíssimo e vem para a terra, coloca a mão, coloca os pecados sobre Satanás, que fica 1000 anos na terra sozinho, que é simbologia do bode no deserto. Então, esse é o processo, esse é o ministério de Cristo no santuário, que é uma doutrina da Igreja Adventista, né? Consistente, porque não perde o alinhamento do fio dourado de Jesus desde o começo até o final. Nós temos explicação para isso, né? Como igreja e como organização. Então, isso raramente as pessoas compreendem, alguns nunca ouviram falar. Sim, é verdade. Então, uma vez eu estava conversando com um cara que tinha doutorado em teologia, ele falou, olha, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar. Foi como o Rony falou, né? Foi um processo educativo de Deus, né? Isso. Ele ensinou na prática, né? Aquilo que Jesus viria fazer. Né? Não perdendo a linha de história de Jesus. Exatamente. O próximo ponto, Rony, talvez que nos identifique mais como adventistas é o sábado, né? Eu já vi muitas pessoas falando assim que você pode guardar qualquer dia, contanto que você deixe um dia para Deus, né? E outras pessoas, né, guardam o domingo porque acreditam que na ressurreição, né, de Cristo, que foi no domingo, daí se instituiu o domingo como dia de guarda. Mas para a gente que é adventista, isso não tem embasamento bíblico, né? Eu queria que você falasse isso para a gente. Para mim, assim, é a verdade mais absoluta e que mais traz reflexão sobre o significado dela. A gente acabou de ouvir sobre o santuário. Nós não conseguiríamos nem em 1 hora resumir, porque ela não é simples. E ele resumiu muito bem, ela tem um significado. E se você for procurar, procure, pode
procurar nas teses da igreja, você pode procurar uma pessoa que tem um nível de instrução maior, ele vai explicar com toda calma e paciência, e você vai compreender, você vai ver que lindo que é, que significado maravilhoso. Não é algo que causa medo, muito pelo contrário. E o sábado é a mesma coisa. Eu não sou de criação adventista. Eu fui para a igreja quando eu tinha 12 anos. Mas o meu nono, o meu avô, ele era de conceito católico e ele seguia um domingo muito parecido com o nosso. Porque era um dia para você parar as suas atividades para que você tenha um tempo com Deus. E até nesse ponto não tem nada errado. Mas o que a Bíblia diz para nós, e ela amplia o significado, quando você, nós separamos o sábado, nós estamos fazendo o que Jesus ensinou, o que Deus ensinou. O sábado, acima de tudo, não é um dia para você dormir a tarde inteira, eu não vou trabalhar, vou colocar o meu pijama e vou ficar dormindo o sábado todo. Não, o sábado tem um significado que nós reconhecemos a criação de Deus. Nós reconhecemos que Deus criou esse mundo em 7 dias literais. Ele criou esse dia. E o sábado, ele é o reconhecimento e ele é a gratidão a Deus. Então, quando nós somos um adventista, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. E quando nós somos do 7º dia, nós reconhecemos que Deus nos amou e que Deus tem um plano para nos salvar. Por que não, então, o domingo? Porque não foi instituído por Deus. Nós na criação, tivemos o memorial da criação no sábado. No Antigo Testamento era um sinal entre Deus e o seu povo. Jesus veio, esteve com os doutores da lei e o que ele fez? Ele falou, ó gente, seguinte, eu vou esclarecer que o sábado não é mais para seguir, não. Ele falou, não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. E a lei é o sábado, é o quarto mandamento. Ele ampliou o significado do sábado, porque ele curou no sábado. Quem que escreveu que era errado curar ao sábado ou fazer bem? Não foi a Bíblia, foi o povo. Sim. Então, Jesus, ele vem e ele guarda o sábado, e ele faz o bem ao sábado. E ele fala, é lícito que se faça o bem aos sábados. Então, Jesus morreu, deu a sua vida. E os seus discípulos, o que eles fizeram? Continuaram guardando o sábado. E o que a Bíblia fala em Apocalipse que nós faremos no céu? Nós adoraremos Deus todo o sábado. Então, o sábado, ele reconhece que eu e você temos um Deus e que nós reconhecemos que esse Deus é justo, santo e perfeito. Na santidade do sábado. É uma coisa que eu gostaria até de enfatizar, né? Eu escuto muitas pessoas, né, que não guardam o sábado e elas vêm até às vezes com maus olhos, né? Ah, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... Mas para a gente, e eu acredito que para vocês é a mesma coisa, é o melhor dia da semana. Disparado. É o dia que a gente está mais feliz, a gente está em contato com as pessoas que a gente ama, com a cabeça livre das preocupações, né, do dia a dia, né? Então, realmente, para você que nunca guardou um sábado, tenta uma vez para ver como é gostoso, né? Você poder desligar um dia, você esquecer das tuas contas, dos teus problemas, das desavenças e tirar um dia realmente para estar com as pessoas que você ama, para estar com Deus, né? Você gostaria de falar alguma coisa mais disso? Não tem nada para falar, porque sábado é como se fosse o céu, né? Exatamente. O símbolo do sábado é, como o Rony bem falou, eu me senti no céu. Então, o memorial da criação, porque... Ainda mais em português, né, Rony? Porque não tem condição. Se fosse em inglês, Sunday, Monday... Mas agora, segunda, terça, quarta, negar que sábado é o 7º dia, não dá. Não né? tem como, é verdade. Não tem como. É verdade. Mas é você se sentir no céu. É um dia para você estar no céu. É isso que é a diferença. É verdade. Quando nós somos pequenos, nós temos 15, 14, 12 anos, a gente quer fazer brincadeira, um monte de coisa, daí eu lembro que a mãe vinha, não, mas isso não pode, isso não pode, isso não pode. Parece que era um monte de não pode. Mas quando você vai crescendo e você vai entrando na vida adulta, você começa a compreender uma coisa assim. As pessoas hoje, cada vez elas têm menos tempo para estar em comunhão com quem elas gostam. Sim. Cada vez os pais estão mais longe dos filhos. Cada vez mais a sociedade como instituição, ela está distante. Ela está online, ela está conectada, mas ela está distante.
Ir à igreja ao sábado é você se reunir com as pessoas que você gosta. Você estar com o teu pai, com a tua mãe, você ir num parque, é você ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E isso é extraordinário. E qualquer psicólogo, qualquer especialista do mundo, que seja cristão ou não, ele vai falar, isso é saudável. Isso é saudável. Isso é saudável. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós. Exatamente. E só vai evoluir mesmo a nossa vida quando a gente tira do não posso e passa para o não quero. Exatamente, exatamente. O último ponto que eu gostaria que você falasse, que ele fala sobre morte e ressurreição. E como existe um misticismo muito grande em relação à morte, né? Tem muitas pessoas que realmente não sabem o que acontece, ficam aflitas, né, com a morte, mas a Bíblia, ela é tão clara nesse ponto, né? Eu queria que você falasse nisso. É um conceito também que nós temos que ter consolidado dentro de uma unidade de fé. Porque se eu penso por que no tempo de Jesus havia aquela discussão, as separações de ordens e de pessoas que adotavam mais um tipo de pensamento, os saduceus, os fariseus. Né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então é difícil para eles dizer Jesus ressuscitou. Daí, até o Paulo usou isso, né, no argumento dele lá, quando foi conversar lá em Roma. Usou o argumento da distorção que havia entre os judeus sobre a compreensão exata, porque os judeus queriam matá-lo, mas nem eles se entendiam. Na verdade, o estado do corpo após a morte é tão claro na Bíblia que é difícil você criar um conceito diferente do bíblico, no sentido de que morreu, descansou, parou, esperou Jesus voltar. É um conceito bíblico. Sim. Agora acontecem algumas coisas, né, Mônica? Na Bíblia também tem isso. Né? De vez em quando você se depara, porque existem histórias na Bíblia que contam de consulta aos mortos. Não precisamos ir muito longe. Saul, né? Saul foi lá e daí falou com o Espírito e tal. Por que a Bíblia disse isso, né? Porque podia ser mais claro, tirar essa parte para não confundir, né? Mas não, a Bíblia deixa, a história bíblica deixa. Deus, eu digo assim, sabe, sempre, Deus nos provoca, Deus nos intima, Deus nos constrange a estudar, sabe? E ele fica feliz quando você conclui por você mesmo que os conceitos bíblicos são os verdadeiros, e são esses, os retos, os que dão consistência, dão unidade. Né? Então, esse conceito de um morto não ressuscitar ou ressuscitar imediatamente, né? Ele ficou tão confuso no decorrer da história cristã, muito mais ainda por causa do domínio extenso que houve da Igreja Católica na Idade Média, né? Porque aí o conceito católico foi distorcido pelas lideranças e tal, e havia todo aquele processo de tentar se estabelecer, conquistando pessoas que acreditavam, grupos de pessoas, foi assim que converteu do sábado para domingo. Vamos trazer os adoradores do sol para dentro da igreja. Como é que faz? Mudamos. Eles adoram domingo, vamos mudar para o domingo também. Daí todo mundo fica no mesmo dia. Sim. Né? Quer dizer, é uma tentativa de abraçar o mundo, né? É a velha história do poder, né? O poder quando sobe a cabeça. Bom, então, desse ponto de vista, não existe nenhuma forma de você dizer que o morto ressuscita na hora que morre. E esse dogma, ele é tão místico dentro da Igreja Católica, por exemplo, que eles não sabem exatamente o que acontece com o morto, porque o cara morreu, ele já diz assim no próprio sepultamento, não, ele está no céu, ele está olhando para nós, ele está numa melhor, ele foi daqui para uma melhor. Né? Esse conceito cresceu no mundo cristão. E muitas igrejas, até protestantes e tal, trabalharam assim, porque é mais confortável. Sim. Para quem perde. É um alento, um ente né? querido, é um alento. Ele não está aqui. Mas que bom que ele não está aqui, mas não está mais vendo o sofrimento agora, ele está numa melhor, ele está no céu, Sim. Ele está junto com Deus, está junto com Nossa Senhora. Eles inventam um monte de coisas assim, e não é verdadeiro, Sim. Não é bíblico. Né? Infelizmente, Mônica, a gente tem que dizer, desculpa, se você tem a sua crença católica, se você tem a sua maneira de pensar sobre isso, mas biblicamente isso não se sustenta.
A gente tem diversas passagens bíblicas aqui citadas, inclusive, ó, Eclesiastes 9:5, Salmo 146, Salmo 115, João 11. Nosso tempo aqui não permite que a gente abra esses textos, mas são muito claros quando se fala que o sujeito que morreu não pensa mais nada, não faz mais nada, não fala mais nada, não participa de mais nada. É como um sono, né? É como um sono profundo, né? Então, o nosso conforto como cristãos, como adventistas, é que Jesus vai voltar. Né? E essas pessoas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Meu pai até está com 91 anos de idade, muitos o conhecem, né? Meu pai falou esse dia para mim, será que Jesus vai demorar muito? Eu estou tão no fim da vida já. Será que Jesus demora muito? Eu falei, pai, não sei. Mas eu queria tanto ver Jesus voltar. Eu falei, pai, você vai ver. Os mortos ressuscitarão primeiro. Todo mundo, né? Ele, é mesmo, não pensei nisso. Os mortos ressuscitarão. Você vai ver antes que eu. Porque você vai ressuscitar e ver Jesus. Você me deixou mais contente. Tem esse processo todo, mas é incontestável, biblicamente é incontestável. Que existe esse processo, essa esperança. Olha que esperança doce a nossa. E quem mais tem essa esperança? Pouca gente tem. Eu vou morrer, não tem problema. Se eu morrer hoje, não tem problema nenhum. Sim. Não é que eu vou para uma melhor agora, mas vai ser um instante, a morte é um instante, eu morro, não tem mais tempo. Acabou o tempo. Né? A Bíblia fala, né, como um abrir e fechar de olhos, né? Exatamente. Eu gosto muito de pensar que tem um objetivo e tem um significado de nós termos firmado em nossos corações, em nossa mente, o que nós acreditamos. E a morte, ela é um assunto que ela causa curiosidade e medo em todo o ser humano. Seja ele da cultura ou da religião, ou da falta de religião que ele tenha. Então, Satanás, ele procura, eu sempre falo, o dinheiro que engana é o dinheiro que é parecido com o verdadeiro. Só que o dinheiro verdadeiro, ele tem símbolos, ele tem características, isso é com a morte. A gente falou sobre sábado, mas vamos na sexta-feira, vamos no domingo. Não, a Bíblia é clara com relação ao sábado. O estado dos mortos sobre a ressurreição é um ponto importante, porque a cultura do céu, inferno, purgatório é uma cultura grega. A herança cultural católica trouxe isso, mas não existe a palavra purgatório na Bíblia. Não existe. O que ocorre é o seguinte, ao longo da história, a mentira ela vai se acomodando para ficar parecida com a verdade. Só que o que ocorre? Não seria fantástico? Eu morri, aí eu não era uma pessoa boa, então eu vou para o purgatório. Aí eu faço um tempinho de penitência, aí eu vou para o céu. De quem que é o mérito? Aonde entra Jesus no purgatório? Não tem mérito de Jesus. Ou a cultura espírita. Eu faço coisas boas aos pobres e daí eu vou morrer, aí eu vou ressuscitar numa outra pessoa. Se eu fiz uma coisa boa, eu vou para um grau acima, para um grau acima, para um grau acima. Entenda a sutileza. A Bíblia fala que nós recebemos o fôlego de vida de Deus. E a ressurreição é esse fôlego de vida devolvido quando nós estivermos mortos, o fôlego volta para Deus. Não é a alma vivente, não, é o fôlego da vida. A quem pertence o fôlego da vida? A Deus, a Jesus que nos deu ela. Então, qualquer cultura, qualquer filosofia ou linha de pensamento que ela não mostre Jesus no centro de tudo, ela não é verdadeira. Nós, como adventistas, respeitamos se você não crê nisso. Se você tem outro ponto de vista, nós respeitamos. Mas nós, como os adventistas, nós temos o dever e a obrigação de termos embasamento bíblico na nossa regra de fé, do que é verdade e o que é mentira. Quando eu digo que é mentira, não é para agredir você, e sim para questionar, para que você pesquise. Não é o que o Rony fala. Não é o que o Ayrton falou, o que a Mônica falou. Pega a sua Bíblia, questione a sua Bíblia e pesquise nela. E clame ao Espírito Santo. E ele vai te dar a compreensão e todas as respostas que nós precisamos ter. Amém. Outra coisa, viu? Eu quero aproveitar esse gancho aí que o Rony abriu, viu, Mônica? Porque dentro do processo de salvação não existe outra forma de eu estar naquele espaço que Deus criou para que a gente viva eternamente. Não existe outra forma de eu estar lá a não ser por Cristo. Eu não vou conquistar esse espaço. E isso é um ponto muito comum em
muitos sermões, muitos bispos, muitos padres, muitos pastores pregam as mesmas coisas. Dê isso que você vai ganhar aquilo. Faça isso que você vai conquistar aquilo. Suba essa escada de joelhos 300 não sei quantos degraus porque você vai conquistar não sei o que lá. Chicoteie-se, sacrifique-se, sacrifique-se. Esse conceito é um conceito demoníaco, porque ele distorce, ele tira Jesus. Sim. Ele tira Jesus. Aquele fio dourado, ele acabou. Eles cortam esse fio. Não, você pode. Então, a autoajuda religiosa. Né? Você pode. Não se esqueça, você pode. Dê mais oferta, faça mais isso, porque você pode. Não é? Você não pode nada. É Jesus que faz. Os méritos são todos Os méritos de Jesus, são todos. né? Ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim, olha, desculpe, não me incomoda não, porque eu me sacrifiquei para ficar. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Sim. Eu fiz por merecer. Eu fiz por merecer. Ninguém vai poder falar isso. Sim. Né? Essa pequena partícula de pensamento que pouca gente tem. Sim. Sabe? Então, eles gostam de distorcer, fazer com que você ou pague, ou compre, ou se esforce, ou se sacrifique para dizer que você mereceu. Você não merece nada. Sim, verdade. Olha, eu agradeço muito vocês terem compartilhado essa lição. Acho que a gente ainda teria muito para falar aqui, né? Mas o tempo não nos permite. Se você que está nos assistindo, por acaso você discorde ou acredite de uma outra maneira, a única sugestão que nós damos para você, vá até a Bíblia. Nós, como adventistas, nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. E todas essas revelações que Cristo nos deixou são como um alento para a nossa vida, né? Porque como é bom você ter certeza de onde você veio e para onde você vai. Eu acho que esse é o questionamento de todo ser humano, né? E aqui essas verdades, elas nos dão uma esperança muito grande e nos ajudam no dia a dia da nossa vida que nós temos aqui. Então nós vamos terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, acabamos de falar sobre assuntos que são nossa base de fé, mas ao mesmo tempo algumas pessoas podem não se sentir confortáveis em ouvir isso. Nós queremos pedir que o Senhor toque no coração delas, amém, assim como o Senhor toque no nosso coração, amém, para que todo o assunto que às vezes não traga unidade, nós possamos, buscando a Ti, encontrá-la. Tu és o nosso Deus, nós não queremos ser os donos da verdade, mas nós queremos ser os Seus filhos que fazem a Sua vontade. Amém. Então, Pai, nos abençoe, nos dê cada dia mais amor e discernimento para as Tuas verdades, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida e na relação com o próximo. Esteja conosco nesse restante de sábado, nós pedimos com a certeza que seremos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós agradecemos imensamente a sua companhia conosco no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.